Boa noite, queridos. É um prazer estar mais uma vez aqui com você, que está na sua casa, mas tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus. Esperamos, como sempre, e cremos que há de ser assim, que o Senhor use a sua palavra para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida e ajudá-lo cada vez mais a, tendo o conhecimento da palavra de Deus, poder também viver uma vida mais e mais agradável ao Senhor. Esse deve ser o nosso propósito de vida. Cada dia buscar o Senhor, para que cada dia mais o Senhor possa estar nos transformando e nos fazendo mais parecidos com Cristo. Nós estamos meditando no livro de Gênesis, ainda dentro da vida da biografia de Abraão, e hoje nós vamos estar meditando no capítulo 16. Eu acho que há 2 semanas atrás eu pulei, fui logo para o capítulo 21, se eu não estou enganado, mas a gente está retornando para a sequência, e hoje nós vamos meditar no capítulo 16 do livro de Gênesis. Já falamos um pouco dessa história, a história de Agar e Ismael. Aqui nós vamos ver como é que foi o nascimento de Ismael. Falamos lá na frente, mas já falamos sobre as promessas de Deus na última reflexão, e anteriormente falamos sobre algumas situações relativas ainda ao não só jovem, mas ao menino Ismael. Nós vamos ver então o capítulo 16. No capítulo 16, eu não vou ler o texto todo para evitar desperdício de tempo. Eu vou lendo e comentando à medida que nós lemos. No capítulo 16 diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Meus queridos, eu já expliquei anteriormente, esse era um costume da época. Quando uma mulher era estéril, não podia ter filhos, não podia procriar. Então, nesse caso, tendo ela uma escrava, ela poderia dar essa escrava para o marido. A escrava passaria a ser uma concubina, uma mulher que tinha relações sexuais com o esposo da sua senhora, que é aqui o caso de Sara, e então esse filho, pela cultura, seria considerado não filho da escrava, mas filho da própria senhora, no caso, Sara. Nesse costume também envolvia a prática de, quando houvesse o momento da concepção, quando Agar estivesse dando à luz o seu filho, ela estaria ou faria isso sentada nas pernas de Sara ou no colo de Sara, e então essa criança, ao nascer, seria considerada filha de Sara e não filha de Agar, a escrava. Até porque a escrava era uma propriedade de Agar, aliás, de Sara, a sua senhora. E sendo Agar a escrava de Sara, tudo o que Agar tivesse pertenceria ou pertencia a Sara. Então esse foi o acordo. E nós temos aqui uma lição que é muito importante para nós homens. Vamos anotar o princípio, é bom que você anote para não esquecer. Cuidado, cuidado vocês homens, cuidado nós homens, com os planos que sua esposa faz e que podem estar indo contra os planos de Deus. Não há aqui nenhuma postura machista. Não é errado, em algum momento, o esposo ou nós homens
fazermos alguma coisa ou realizarmos alguma coisa que foi planejado pela esposa, mas é importante que nós tenhamos o discernimento, nós busquemos sabedoria de Deus para saber se aquilo que está sendo colocado de fato tem algum plano de Deus, algum propósito de Deus nesta situação. Então precisamos agir com muita sabedoria. Nós temos na palavra de Deus inúmeros exemplos de mulheres sábias que aconselharam os seus maridos corretamente, mas também nós temos inúmeros exemplos de mulheres tolas que orientaram ou influenciaram erroneamente o seu marido, e isso acabou trazendo desgraça não só para a família, mas até para a nação inteira. A nação de Israel, como é o caso de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe. Esse é um grande exemplo de uma mulher desnorteada, de uma mulher maligna, que influenciou negativamente ao marido, a ponto de trazer desgraça sobre toda a nação. Então, tenha muito cuidado. Nós devemos, inclusive colocando aqui o princípio bíblico, nós devemos ouvir nossas esposas, ouvir as suas opiniões e pontos de vista, mas obedecer, não. Isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos entender esse princípio, ele é muito importante. Então, no versículo 2, Sara apresenta uma sugestão a Abraão e ela propõe que Abraão tenha relações com Agar, a sua escrava, e que assim esse filho seja considerado como filho da própria Sara, que era proprietária de Agar. No versículo 3 diz assim: e assim ela lhe deu Agar, deu a Abraão, sua escrava Agar, para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Nós vamos perceber aqui, com essa afirmação bíblica, isso aconteceu quando fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Não esqueça, é importante, nós já vimos nos textos anteriores, que quando o Senhor falou com Abraão para que ele saísse da sua terra, e que ele seria também pai de muitas nações, isso aconteceu quando Abraão tinha 75 anos de idade. E depois dele estar já ali morando em Canaã, e a Bíblia diz, o texto sagrado diz, que já se passaram 10 anos, ou seja, foram 10 anos de espera do cumprimento de uma promessa que o Senhor fizera a ele, Abraão, de que ele teria um filho, e esse filho se tornaria pai de muitas nações, e nações importantes. Então observe bem que, por um lado, digamos assim, humanamente falando, justificável a postura de Agar, aliás, de Sara, porque afinal de contas, já faziam 10 anos que eles esperavam o cumprimento dessa promessa de Deus, e até o presente momento, Abraão não tinha nenhum filho, e, portanto, era totalmente sem sentido eles imaginarem que iria se cumprir uma promessa a respeito deles, de que eles ou Abraão seria pai de muitas nações. Então, nessa expectativa, nessa ansiedade, foi que Sara fez a proposta a Abraão, Abraão aceitou. Os dois acabaram errando, porque Abraão bem sabia, o Senhor foi claro com ele, de que não seria assim que as coisas aconteceriam. E Abraão tinha comunhão e sensibilidade na sua relação com Deus para saber que isso não estava bem de acordo com os planos do Senhor. Mas nesse versículo 3 eu quero deixar com você um princípio muito importante na nossa vida espiritual.
o princípio não deixe que a demora, a pressa ou a impaciência atrapalhem os planos de Deus para você. Às vezes Deus tem planos maravilhosos para a gente, mas a gente, em razão da pressa, daquela coisa de querer ver logo se realizando o plano de Deus, o propósito de Deus, a gente toma a frente do Senhor e acaba criando problemas para si mesmo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. A palavra de Deus no livro de Provérbios diz que a posse antecipada de uma bênção trará maldição. Então temos que ter muito cuidado com isso. Há algo importante que nós precisamos aprender. Nós precisamos, a respeito da vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, mas também precisamos saber o tempo certo para que esta vontade de Deus se realize. Porque os planos de Deus não podem acontecer no nosso tempo, no nosso momento, no nosso querer. Deus, Ele é soberano e Ele realiza os seus planos conforme o calendário dEle e não conforme o nosso calendário. Então temos que ter essa sabedoria e não cometer o mesmo erro que cometeu Abraão e Sara, sua esposa. Agora no versículo 4 há uma situação interessante. Obviamente que essa situação já é uma consequência da decisão errada que eles tomaram. Então, de certo modo, eles permitiram que isso venha a acontecer. O que aconteceu? Nós estamos então falando do versículo 4. Diz assim: Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo a Sarai, ou para Sarai, sua dona. Então observe bem. Meus queridos, inclusive na palavra de Deus um provérbio, no livro de Provérbios, que diz assim, que quando um escravo se torna rei, ele vai exercer um reinado maldito, de abuso, ele vai abusar da autoridade. Então observe que aqui você vai ver uma situação semelhante. Primeiro nós temos o erro de Sara, que propõe a Abraão um negócio que não estava de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, nós temos o erro de Abraão. Abraão concorda, Abraão aceita a proposta. E em terceiro lugar, nós vamos ter um erro da própria Agar, que pelo fato de ter engravidado, sabendo ela que poderia ter filhos ou dar filhos a Abraão, enquanto que Sara não podia, ela passa a desprezar a sua senhora, a esposa de Abraão. Agar não soube se colocar no seu devido lugar. A partir do momento que ela teve um filho do patrão, ela já achou que poderia desprezar a patroa. E, meus amados, nós temos que entender isso. Isso é muito importante. Aqui no versículo 4, isso nos traz duas lições que eu quero compartilhar com você. Em primeiro lugar, não despreze aqueles que lhe valorizam e promovem. Como assim? O que foi que aconteceu? Vamos analisar os fatos. Sarai era uma mulher lindíssima, importante, era esposa de um homem muito conhecido pelos seus bens, pelas suas posses. Abraão era uma pessoa de destaque naquela região. Ele vinha de uma cidade importante, que era a cidade de Ur dos caldeus, de um país também importantíssimo, que era ali conhecido, aquela área como Babilônia. E então Sara era proprietária de uma escrava egípcia. Ela não era judia, Agar, era uma escrava egípcia. Não sabemos como, a Bíblia não menciona de que modo houve essa aquisição de Agar por parte de Sara. Não sabemos se ela
recebeu talvez de presente dos parentes, isso era comum ser feito, ou se ela comprou com dinheiro, ou se ela fez alguma troca. Eu sei que a Bíblia declara que Agar era uma escrava. A partir do momento que Sara comete o erro de querer dar um jeitinho para que Deus pudesse realizar o propósito dele, ela achou que Deus precisava de ajuda, ela então cria toda uma situação. Agora, não deixa de ter havido, da parte de Sara, uma elevação da sua escrava, Agar. Por quê? Ela escolheu Agar, não sabemos, a Bíblia não diz. É possível que Sara até tivesse outras escravas, outras mulheres que eram propriedade dela em razão do seu marido ser um homem de posse, um homem famoso. Então é possível que Sara tivesse outras escravas. No entanto, Sara escolheu Agar, uma escrava egípcia, para que ela se tornasse a concubina, uma segunda esposa do seu marido. Em outras palavras, Sara exaltou a Agar. Sara tirou a Agar da posição de mera escrava, de mera empregada, e colocou como uma segunda esposa de Abraão. Então Sara teve uma grande consideração, um apreço, talvez até motivado pelo desespero de ter um filho, mas não há dúvida que Sara exaltou a Agar ao fazer isso. Porém, a reação de Agar foi totalmente incoerente. Porque depois desse reconhecimento, depois desse privilégio concedido a ela, de sair da posição de escrava para concubina ou segunda esposa de Abraão, Agar começa a se achar e passa então a tratar com desprezo a sua senhora. Ora, uma vez que ela havia saído da posição de escrava e sido elevada à posição de uma segunda esposa de Abraão, ela deveria ter considerado isso como um favor, um benefício. Ela deveria ter reconhecido isso, ela deveria ter sido grata a Sara, que ainda se chamava Sarai. Ela deveria ter sido grata à sua senhora, porque a sua senhora a elevara a uma posição especial, quase que no mesmo nível. Mas não. Infelizmente, os seres humanos são assim, o mundo é assim. Às vezes a gente exalta pessoas que irão nos humilhar. E também isso quase sempre acontece quando nós queremos fazer o que Sara fez, dar um jeitinho para que as coisas de Deus se cumpram. A gente não é capaz de confiar, de acreditar que o Senhor, independente de qualquer circunstância, Ele há de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Então nós estamos vendo aqui, porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e pensa assim, puxa vida, mas Sara foi uma mulher problemática, muito implicante, perseguiu a escrava. Mas, meus queridos, não foi sem motivo que isso aconteceu. Como eu já falei, e a Bíblia deixa muito claro, todos erraram nessa história. Só quem não teve culpa de nada foi quem mais sofreu perseguição, que foi o garoto Ismael. Ele que mais foi perseguido por causa do erro ou dos erros de 3 adultos. Mas Agar jamais deveria ter se comportado daquele modo com Sarai, porque Sarai fez a ela um benefício, tirou a ela da condição de escrava, de mera propriedade, e Sarai decidiu dar a ela, Agar, o reconhecimento de uma segunda esposa de Abraão. A proposta foi de Sarai. Agar, ao invés de ter qualquer tipo de gratidão, de reconhecimento para com a sua senhora, pelo contrário, ela passou a desprezar a sua senhora, Sarai.
Então, observe bem no versículo 4, o que diz: Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Sarai, então, agora vai tomar uma posição, porque ela pega uma escrava, dá a essa escrava uma posição especial, que nenhum escravo talvez tivesse. Dá a essa escrava uma posição especial. E essa escrava que recebe tanto reconhecimento da sua senhora, passa a tratar sua senhora como desprezo. Então isso foi uma tremenda ofensa para Sara. E Sara, consequentemente, reagiu. Mas veja bem, nós já falamos a respeito do comportamento de Agar. E o princípio é: não despreze aqueles que lhe valorizam e promovem. Não despreze. Muitas vezes na vida, a gente acaba sendo colocado numa posição superior, numa posição de destaque, porque alguém contribuiu com isso. Alguém nos ajudou a chegar àquela situação. Eu estou lembrando agora e vou mencionar de uma situação em uma igreja envolvendo um pastor. Ele foi convidado para assumir essa igreja como pastor, porque havia antes um pastor que era muito imaturo, muito incoerente nas suas posturas, e a igreja começou a rejeitá-lo, a liderança começou a rejeitá-lo. Então, a partir do momento que a liderança começou a rejeitar esse pastor, procuraram uma outra pessoa. Então, convidaram esse segundo pastor para assumir a igreja. E esse pastor, esse segundo pastor, poderia chegar com aquela atitude de estou por cima, de desprezar o outro, porque ele foi incompetente, foi incapaz. E aí você vai ter algumas situações bem complicadas. Ou então, esse segundo pastor, que foi convidado para substituir o primeiro, poderia ter uma postura bíblica, uma postura de humildade, reconhecer que ele só está ali porque Deus, por misericórdia, o colocou, e ele entender que até mesmo as falhas do primeiro pastor acabaram contribuindo para que ele tivesse um reconhecimento. Ou seja, o outro pastor, vou colocar aqui uma frase bem extrema para você entender o que eu quero dizer. O outro pastor foi tão inadequado, tão infeliz no seu ministério, tão ruim, que esse pastor, ao chegar, foi considerado uma maravilha. Claro, porque se aquela igreja fosse o oposto, tivesse um pastor maravilhoso e chegasse um pastor ruim, esse segundo pastor com certeza seria muito rejeitado. Mas nesse caso foi o oposto. A igreja tinha um pastor ruim e agora vem um pastor bom, comprometido, sério, que tinha suas capacitações além do anterior, e ele agora é reconhecido, é querido e tudo mais. E ele pode assumir essa posição de soberba. Eu agora sou o tal. O outro vai ser desprezado. Nunca faça isso, ok? Nunca faça isso. Nunca despreze as pessoas que promovem você. É impressionante como nós temos no reino de Deus tanta gente que age assim. Obreiros, líderes, às vezes chega alguém na igreja que está com a vida toda conturbada, toda desajeitada, toda desconcertada, e então algum líder, lhe dá uma oportunidade, lhe dá a chance de consertar as coisas, de colocar em ordem sua vida, seu ministério, de ser uma bênção na igreja, e quando menos se espera, aquela pessoa por trás está tentando derrubar aquele que o ajudou, aquele que o promoveu. Então, aprenda isso é muito importante. Aprenda a ter um coração grato para com as pessoas que de algum modo favoreceram o seu sucesso. Não pense que só porque você hoje é um sucesso, você pode desprezar
aqueles que não são aparentemente tão sucedidos ou bem-sucedidos quanto você. Então, meus queridos, a humildade nunca pode ser posta de lado. Esse foi o grande erro da escrava Agar. Ela simplesmente pensou: a minha senhora não pode ter filhos, eu tenho, agora eu sou a outra esposa do marido dela, então não estou nem aí para ela. E resultado, isso trouxe sérios problemas para a família toda e trouxe problemas para a própria Agar, porque Agar vai colher aquilo que ela plantou. Porque Sara confiou nela, ela trai a confiança de Sara, passa a tratar Sara com desprezo, e Sara, obviamente, sendo ela a senhora, a esposa legítima, a dona da casa, ela não poderia aceitar esse tipo de humilhação. E ela passa, então, a maltratar a Agar. Então, a Agar não está aqui de coitadinha, de perseguida, de oprimida. A Agar foi opressora. Ela humilhou a sua senhora. Ela desprezou o valor e o reconhecimento, a posição que foi dada a ela. Ela não soube se manter no seu devido lugar. E, infelizmente, no mundo não faltam pessoas que não sabem se manter no seu devido lugar. Você a convida como visita e ela já chega como hóspede. E se você não tiver cuidado, ela já não é mais hóspede, ela é a dona da sua casa e daqui a pouco está querendo lhe botar para fora. Então nós temos que ter cuidado com isso. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, que aqui já diz respeito ao outro lado, o lado de Sara, é o seguinte: nunca deixe que o desprezo dos outros transforme você numa pessoa má. Observe bem que até aqui esse capítulo 16, e essa situação, não se menciona nenhum tipo de comportamento mal que diga respeito a Sara, ou Sarai, como ainda era chamada. Observe que essa personalidade reativa, agressiva, que chega ao ponto de se tornar humilhadora, vai aparecer somente aqui no capítulo 16. Será que Sara era assim mesmo uma pessoa amarga, azeda? Ou foi a maldade de Agar que produziu isso no coração de Sara? Ou talvez não produziu, mas despertou a maldade que já havia no coração de Sara. Mas todos nós temos as nossas maldades no nosso coração. Como Jesus diz, não há nenhum que seja bom. O único bom é o Pai Celeste. Então todos nós já temos as nossas maldades no coração. Agora, às vezes a gente sabe trabalhar isso e impedir que isso nos leve a uma postura pecaminosa, ou então não sabemos e deixamos que a maldade do nosso coração se transforme em um ato pecaminoso, desagradável a Deus. Então, olhe, por mais ruins que sejam as pessoas ao seu redor, não fique igual a elas, só por causa do que você está sofrendo ou passando, das dificuldades que você está tendo. Não deixe que o mundo mude você. Que seja você uma pessoa capaz de mudar o mundo. Que seja você a pessoa capaz de fazer diferença no mundo. Mas, infelizmente, Sara não soube tomar essa postura. Sara deixou que o desprezo que a Agar estava demonstrando para com ela produzisse um mal no seu coração, ou então despertasse um mal no seu coração, de tal modo que Sara se torna uma mulher rabugenta, perseguidora, implacável. Ela simplesmente passa a tratar a sua escrava, que era uma pessoa que a ajudava, que a servia, e ela agora passa a tratar a sua escrava como inimiga. Mas como já falamos anteriormente, esse erro começou aonde?
foi, infelizmente, Sara que plantou esse mal. Sara plantou, Agar colheu, mas Sara também colheu, e lá na frente, Abraão também vai colher. Ou seja, todos erraram e todos colheram os frutos de seus erros. Não era para ter sido assim a história. Jamais seria esse o plano de Deus. Pelo contrário, o plano de Deus sempre é que todos nós e as pessoas ao nosso redor venham colher bênçãos das decisões que nós tomamos, e que assim nós possamos contribuir com a melhora do mundo e não com piora, nem do mundo e nem das pessoas ao nosso redor. Vamos ainda para um outro ponto. No versículo 5, diz assim: aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Agora o problema vai para cima, a Sara vai para cima do Abraão. Você é culpado. Uai, mas quem fez a proposta? Foi Sara. Mas quem aceitou a proposta? Abraão. Então ele foi cúmplice. E agora ele vai receber o troco. Vai ter que colher o que plantou. Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. E aí, Sara tem uma atitude sábia no meio desse redemoinho, porque ela tenta, pelo menos, não agir com uma atitude de juízo próprio, ou de querer fazer juízo ou justiça com as próprias mãos. Até aqui ela ainda está segurando as pontas, e ela diz assim: que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Qual a resposta? Os dois são culpados. Uma errou porque teve a ideia, e o outro errou porque aceitou a ideia errada. Os dois foram culpados. Abraão então, versículo 6, Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Olha aí, como um erro, como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. Agora você vai ter um conflito geral na família, um desajuste geral na família. Então Sarai, a mulher amargurada, ressentida, a mulher que foi desprezada, agora vai tentar se vingar do desprezo que recebeu da sua escrava. Aí Sarai começou a maltratar Agar, tanto que ela fugiu. Olha a situação. Agora nós temos uma mulher grávida, fugindo de casa, fugindo da sua senhora, abandonando sua família, abandonando o seu bem-estar, porque observe que ela agora vai ficar como uma mulher desamparada. Ela foge para o deserto e ela agora tem risco de morrer, tem risco de matar aquela criança também, que nada disso agradaria a Deus. Vocês estão entendendo como, às vezes, uma coisinha aparentemente tão boba pode trazer consequências tão sérias? Agora, Agar está expulsa de casa. Sarai começou a maltratá-la tanto que ela não aguentou a pressão. Ela fugiu para escapar de toda aquela pressão, de todos os maus tratos que a sua senhora estava agora impondo sobre ela. Mas, meus amados, observe bem, agora entra o magnífico. Até aqui nós falamos do homem, e quando a gente fala do homem, a gente só vê histórias ruins, maldades, incoerências, posturas totalmente inadequadas. Meus queridos, agora observa bem, versículo 7. E eu acho legal esse versículo 7, porque ele começa com um mais. É uma conjunção adversativa. Ele diz assim: aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas esse mais é que muda a nossa história. Esse mais é o mais da misericórdia de Deus. Esse mais, ele agora vai colocar em cena um Deus
que está presente, que está, vou usar essa palavra só para rimar, que está vidente, ou seja, um Deus que está vendo aquilo que acontece. A gente faz toda aquela bagunça, a gente embola o meio de campo, mas ainda por misericórdia aparece um mais na nossa caminhada torta, errada. E diz assim no versículo 7: mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de sul. Ah, meus amados, como esse Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, tão misericordioso, porque a gente faz tudo errado, mas Ele, ainda assim, se aproxima de nós, vem ao nosso encontro para nos socorrer e nos ajudar a reverter todos os erros que nós cometemos. Por isso, meus amados, é que nós não podemos deixar de crer o quanto Deus é tão bom, o quanto Deus é tão misericordioso. Por mais que você tenha bagunçado a sua vida com decisões tolas, decisões erradas, você bagunçou todo o negócio, mas existe um mais ainda na sua vida, e que Deus pode usar isso para reverter totalmente e transformar essa história que teria um péssimo fim em um final maravilhoso. Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida, mesmo quando nós erramos. Aqui Sara errou, Agar errou, Abraão errou, os três esculhambaram todo o negócio, fizeram tudo errado, achando que estava ajudando a Deus, e depois começam a vir consequências seríssimas. A Bíblia não foi, aliás, foi mais ou menos um ano de sofrimento, de desentendimento, até que, aliás, não foi um ano, porque mesmo depois que Ismael nasceu, isso aí continuou, foram muitos anos. Lá na frente, mais ou menos 14 anos depois que Ismael, mais ou menos não, exatamente 14 anos depois que Ismael nasce, essa confusão, essa decisão errada, esse atropelo do plano de Deus ainda está trazendo consequências, trazendo sequelas. Porque lá na frente, quando Isaac nasce, que Isaac é o filho da promessa, ou seja, é aquele que Deus diz assim: olha, é esse aqui, era esse que eu estava querendo te dar. Vocês deram um jeito aí, bagunçaram o negócio, mas era esse aqui, o meu plano era esse. Mas Deus foi muito misericordioso, porque apesar de Sara e Abraão terem bagunçado o plano de Deus, o Senhor ainda foi um Deus de conserto, um Deus de aliança, um Deus de misericórdia, um Deus capaz de reformular as coisas erradas, e ainda que tenhamos errado tanto, Ele é capaz de nos conduzir a bom termo, de nos levar a uma situação de paz e de felicidade, ainda que haja consequências, ainda que fiquem sequelas. Então observe bem, mesmo no deserto, meus amados, ali estava Agar, no deserto, significava o quê? Que ela estava desprotegida, que ela estava desamparada. Enquanto ela estava na casa de Abraão, ela tinha alimento, ela tinha o amor de Abraão, porque é demonstrado na Bíblia que Abraão realmente amava a Agar. Ele fica extremamente triste quando ele toma essa decisão. É tanto que Deus percebe que o coração de Abraão fica triste lá na frente, quando ele tem que tomar uma postura em relação a Ismael, seu filho, e Agar, que também acabou se tornando sua esposa, pela ideia da própria Sara. Então, meus amados, mas mesmo tudo isso acontecendo, agora nós temos uma situação grave. Uma mulher grávida em um deserto, desamparada, abandonada, não tinha mais a paz do seu lar, não tinha mais, ainda que fosse um lar conturbado, porque esse conflito entre ela e Sara estava se acentuando cada vez mais, e agora nós temos uma mulher que foge para o deserto,
Todos nós sabemos que deserto não é lugar bom de viver. Deserto não é um lugar propício para viver. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de fugir para um deserto, significa que ela provavelmente está no mais alto nível de desespero. Porque fugir para o deserto é como fugir para a morte. Procurar amparo ou proteção no deserto é como procurar paz no meio de uma guerra. É como buscar salvação no inferno. E assim estava ali Agar, desamparada, sem ninguém por ela, sem ninguém pelo seu filho. Mas Agar vai ter uma grande descoberta, uma grande experiência, e ela vai perceber que há um Deus que não só é o Deus das senhoras, que não só é o Deus dos senhores, que não só é o Deus dos ricos, dos que têm boas condições, dos que têm segurança, riqueza e poder. Não, Sarai vai se deparar, aliás, Agar vai se deparar com um Deus que é o Deus dos escravos, que é o Deus do pobre, que é o Deus do oprimido, que é o Deus daquele que não tem mais perspectiva de vida ou expectativa de vida. Agora Agar vai conhecer no deserto este Deus que não despreza ninguém, esse Deus que não desconsidera ninguém, esse Deus que mesmo quando a gente erra, Ele misericordiosamente nos oferece perdão e nos ajuda a mudar, a contornar a situação. Esse se torna o Deus de Agar. Agora você imagine, a Bíblia diz que Agar, versículo 1 do capítulo 16, era uma mulher egípcia. Provavelmente, ou certamente, ela tinha lá os seus deuses. O grande deus Ra, conhecido na história do Egito. Eles tinham deuses que era parte homem misturado, parte homem, seus ídolos, parte animal. Era o Deus com a cabeça de cachorro. E tantos outros deuses que eles tinham, os egípcios. Essa mulher então, que foi com certeza criada nessa sua cultura de paganismo, de idolatria. Essa mulher agora que se sente em desespero, que perdeu tudo, só tem um filho na barriga e, nesse caso, nem alegria seria, porque era uma preocupação. Como eu vou sobreviver no deserto, grávida de um filho, quando eu não tenho condições de sustentar nem a mim mesma, como eu vou salvar o meu filho? E aí, nesse momento, ela se depara no deserto com uma pessoa que vai fazer toda a diferença na sua vida. Agar vai ter agora um encontro com Deus. E o que eu acho interessante, ainda mais, é que quando Agar foge da casa de Abraão, por causa dos problemas com Sara, Agar não saiu atrás de Deus. Agar saiu simplesmente para se livrar de tanta perseguição, de tanta dificuldade, de tanta aflição, para se livrar de maus tratos. Porque ela de fato provocou o ódio, o ressentimento de Sara para com ela. E então essa Agar, que só conhecia os seus deuses pagãos, ela vai para o deserto, quem sabe, talvez ela tenha invocado um desses deuses que ela conhecia e pedido a eles ou a ele socorro. Mas neste momento, Agar não consegue ter nenhuma expectativa, apenas a expectativa de morte, de desamparo, de solidão. Era isso que naquele momento estava na cabeça de Agar, porque o texto deixa bem claro que ela nem sabia para onde estava indo. Ela estava tão desnorteada, tão perdida, que ela não sabia para onde estava indo. Deus é que questiona a Agar com uma pergunta que nós vamos comentar posteriormente. Mas nesse momento o que eu quero que você perceba há uma escrava que não conhecia a Deus, o Deus de Abraão, e ela agora, para escapar do sofrimento com a sua senhora Sarai, ela acaba fugindo desesperadamente para o deserto, e neste deserto ela vai achar
o Deus que tudo vê, o Deus que é capaz de botar fontes no deserto, o Deus que é capaz de abrir um cacimbão onde não tem água, o Deus que é capaz de fazer florescer flores onde não há nada, sequer galhos secos. Este Deus Todo-Poderoso, Ele vai ao encontro de Agar. Agar não foi ali para se encontrar com Deus, foi Deus que foi ali para se encontrar com ela. E da mesma forma como Deus assim o fez na vida de Agar, Ele pode e Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer na minha vida. Portanto, meus amados, por maior que seja o desespero, a angústia, os problemas, as situações que nos levem a decisões erradas, a opções erradas, ainda assim, nós temos um Deus todo misericordioso que nos assiste nos nossos desertos e é capaz de nos proteger, de nos salvar, de nos alimentar, de dessedentar o nosso corpo ou até mesmo a nossa alma e dar a nós uma nova esperança de vida, uma expectativa de vida maior. Que Deus maravilhoso! Se você não conhece esse Deus assim, você precisa conhecê-lo. Esse é o Deus que tudo vê. Agora, essa expressão que a própria Agar utiliza, eu estou falando rápido, não sei se em algum momento eu estou confundindo os nomes Sara e Agar. Às vezes a gente fala tão rápido que esquece desses pormenores, mas eu espero que você esteja entendendo perfeitamente o conteúdo daquilo que está sendo repassado para você. Mas olha esse Deus, como Ele é. Eu não gosto de usar esse Deus, mas parece assim uma coisa. Eu não gosto de usar esse pronome para com Deus, porque o Senhor é alguém tão especial, mas é uma forma de destacar que não é qualquer Deus, não é qualquer um, é esse Deus que é uma pessoa incomparável, que é uma pessoa que realmente nos dá motivo para adorar. Ele é digno de adoração pela pessoa que Ele é, pelo amor que Ele tem ao ser humano, por mais desprezível que seja o ser humano, por mais errado que seja o ser humano, por mais que Ele mesmo complique os seus caminhos e percursos, mas nós temos esse Deus que responde com misericórdia e se aproxima de nós das piores situações, nas piores circunstâncias, ainda que nós mesmos as tenhamos produzido ou provocado, mas ainda assim Ele vem em nosso socorro e nos ajuda com misericórdia e dá livramento e nos guarda, porque esse é o Deus que vê. Mas olhe, a gente usando essa frase, a gente liga muito essa expressão, né, o Deus que vê, a questão dos olhos. Mas na palavra de Deus, não, esse texto, esta expressão, o Deus que vê, outras versões dizem, o Deus que tudo vê, está além de um aspecto visual. Não é apenas o fato de um Deus que enxerga, mas é um Deus que tudo vê no sentido de que nada que acontece com você passa desapercebido a Ele. Esse é um Deus que em cada passo que você dá, Ele está com os olhos postos em você, porque Ele cuida de você, Ele tem carinho por você, Ele ama você, porque você, com todos os seus defeitos, você é especial para Ele, e Ele tem um plano maravilhoso na sua vida, e você não pode desprezar, desistir desse plano, só porque algumas coisas deram errado. Esse é o Deus que nos estimula a nunca desistir, porque Ele não desiste da gente. Uma vez que Ele não desiste da gente, nós não podemos nunca desistir dEle, não podemos desistir nunca dos planos dEle, do projeto dEle, do propósito dEle para a nossa vida. Isso é que é precioso. Diz então no versículo 7 que o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. Mesmo no deserto, o anjo do Senhor está sempre presente para nos socorrer. E aqui, depois disso, versículo 7, vamos ver aqui, o Senhor vai fazer uma pergunta, versículo 8, diz assim, e perguntou Deus, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo?
Olha a pergunta do Senhor. Presta atenção. Essa pergunta aqui tem várias afirmações. Primeiro, ele chama Agar pelo nome. Agar era alguém conhecida de Deus. Agar era uma pessoa que não conhecia a Deus, mas ela era conhecida de Deus, porque Deus a chamou pelo nome, Agar. Em segundo lugar, essa declaração nos traz uma outra coisa interessante. O Senhor diz, escrava de Sarai, ou seja, apesar dos erros de Sarai, ou Sara, mesmo assim, Deus reconhecia que Sara tinha autoridade, e não só isso, ela não tinha só autoridade, ela tinha legitimação da posse, porque o Senhor diz, escrava de Sarai. O Senhor estava dizendo, Agar, você é propriedade de Sarai. O que você está fazendo aqui? Em outras palavras, porque você se afastou, fugiu da sua dona. Você é propriedade de Sarai. Eu conheço você pelo nome, mas você vem de um contexto social que eu entendo, ainda que eu não respalde. Não diz que Deus respalda a escravidão, nem estou dizendo, mas eu entendo, esse é um fato. Você é escrava de Sarai. E ele faz uma pergunta, mas Agar, de onde você vem? Essa pergunta o seu percurso não está legitimado. Essa pergunta significa, você não era para ter vindo para cá. E Deus olha para Agar e ele ainda diz, e para onde você vai? Outras versões dizem, para onde você está indo? Ou seja, Agar estava perdida ali no deserto, sem rumo, sem norte. E aí Deus olha para a vida de Agar, aquela confusão, aquela agitação interior, aquela indefinição de vida, e o Senhor pergunta, de onde você vem, para onde você está indo? Você tem uma dona. Sabe, queridos, nós não temos hoje na nossa sociedade, supostamente, situações de escravidão, supostamente, porque nós sabemos que os nossos modelos, até mesmo aqueles que a gente chama de democracia, acaba sendo uma escravidão, porque você, às vezes, tem menos direito do que o escravo, porque o escravo trabalhava, não tinha direito à liberdade, mas tinha direito à alimentação, à comida, a tudo que fosse preciso. Era suprido pelo seu dono. Agora você trabalha, você tem direito à liberdade, você pode ir e vir, fazer o que quiser. Aliás, podia, né? Podia, porque nós estamos vivendo aí uma situação totalmente diferenciada. Mas mesmo assim, ainda que você se considere livre, você é prisioneiro de responsabilidades, é prisioneiro de autoridades, é prisioneiro em tantas situações, é prisioneiro de vícios, é prisioneiro de males e pecados dos quais você não consegue se libertar. Mas é apenas um parêntese aberto. Mas voltando para o texto sagrado, o anjo do Senhor encontrou no deserto e ali naquele momento fez a pergunta para ela, para onde você está indo? De onde você vem? E para onde você está indo? Ou talvez essa pergunta significasse, nós não conhecemos a mente do Senhor, ou talvez essa pergunta significasse, olha, você tinha casa, você tinha bens, lá não era fácil, havia dificuldades, pressões, havia incompatibilidades, havia perseguição, mas pelo menos você tinha uma casa, você tinha um lar, você tinha pessoas que lhe protegiam. E o que você está fazendo agora? Você está indo para onde? Você está num lugar que não tem ninguém por você, é você e só você. E por misericórdia, ali estava presente o Senhor dos céus e da terra. Mas tirando o Senhor, Agar não tinha absolutamente nada nem ninguém, a não ser um bebê indefeso na sua barriga, no seu ventre.
E o Senhor pergunta para ela. Essa pergunta é para servir como não apenas um referencial geográfico, mas deve servir como uma avaliação de vida. Afinal de contas, o que você está fazendo da sua vida, meu irmão? Para onde é que você está indo? Sem rumo, sem perspectiva. Tudo bem, as coisas estão difíceis. Mas para onde você vai? Para um lugar pior? Não corra, não adianta fugir. Encare o problema, encare a realidade e saiba que há um Deus com você. Esse Deus que vê, e algumas versões dizem, esse Deus que tudo vê. Significa que esse Deus conhecia Agar, não apenas o deserto, mas era um Deus que conhecia Agar desde que ela chegou na casa de Abraão. O Senhor conhecia aquela mulher. O Senhor tinha um plano na vida daquela mulher. Isso você vai ver em outro momento. Nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. Nós vamos falar sobre esse plano de Deus para a vida de uma mulher que era uma mera escrava. Mas Deus desta escrava, ou através desta escrava, vai levantar príncipes sobre a terra. É isso que Deus faz. Esse Deus que é bom, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é misericordioso, Ele pega você perdido, desencontrado, aturdido, sem saber que rumo tomar na sua vida. Mas Ele lhe dá uma nova direção, Ele lhe dá uma expectativa, Ele lhe dá uma nova opção e leva você a se tornar pessoa que vai estar entre os príncipes, entre os reis. Que Deus maravilhoso! Eu desafio você hoje à noite a procurar um encontro com esse Deus. Aliás, Ele é esse Deus que vai para o deserto procurar a Agar. E se esse Deus é tão bom que vai para o deserto procurar uma escrava, certamente Ele também está disposto a ir aonde você estiver. Pode ser o pior lugar, o mais profundo do poço. Esse Deus está disposto a ter um encontro com você e chama você, convida você, desafia você para esse encontro. E se você já teve esse encontro com Deus, saiba, Ele nunca vai desamparar você. Onde quer que você esteja, na cabana, na tenda, na cidade, no deserto, aonde for, esse é o Deus que vê todas as coisas e lhe acompanha. E quer ter esse encontro com você. Que ainda hoje à noite, esse é o meu desejo. E um desafio para você. Que ainda nesta noite, você tenha um encontro pessoal com esse Deus. Porque por mais que você esteja perdido, por mais que você tenha feito até agora tudo errado, por mais que você tenha até agora só complicado sua vida, eis aqui um Deus que pode ser solução, renovo, transformação, que pode ser uma opção, a melhor opção que você poderia ter ou fazer na sua vida. Esse é o Deus a quem chamamos de Senhor, Jesus Cristo, o Senhor, e que Ele se torne, pois, assim como aconteceu com Agar, o seu Salvador. Que o Senhor lhe abençoe nesta noite, e que você nesta noite tenha um encontro com Ele. Deus abençoe você. Próxima terça-feira estaremos juntos e continuaremos meditando na vida de Abraão e também de Agar e Ismael. Deus lhe abençoe.